Boa tarde, pessoal. A contribuição da SEC nessa palestra é a entrada com espaço, dizer que esse espaço não é meu, não é da SEC, é de vocês, funcionários associados, né? E dizer que essa parceria para com o Sindagma tem que sempre acontecer, porque isso é em prol do trabalhador caerniano e em prol de todos os associados. Então, o que vier para melhorar cada vez mais o entendimento do trabalhador caerniano, a gente vai estar sempre à disposição. E parabenizar aqui a doutor Cláudio por ter aceito o convite e dizer do prazer nosso de hoje ter uma pessoa com a capacidade e conhecimento de doutor Cláudio ministrando uma palestra na nossa associação através de Sindagma. Então, ok, pessoal, obrigado. Só queria lembrar, doutor Cláudio, que temos companheiro aqui de Açu, companheiros de Mossoró, companheiros de Macau, que são pessoas que são formadores de opinião e que com certeza vão repassar o que aprenderam aqui na sua palestra para esse pessoal que está mais distante. E desde já também lhe convocar, ou lhe pedir uma agenda, porque fui muito cobrado por muita gente de Mossoró. Eu queria saber se o senhor tem como também agendar a questão de levar e de trazer a responsabilidade totalmente nossa, e fica a seu critério para o senhor responder depois, porque o Mossoró tem me ligado muito, gostaria da sua presença também lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer aqui ao meu vice-presidente Ricardo pelo honroso convite de poder hoje aqui estarmos trocando algumas ideias, batendo um papo aqui, vamos dizer assim, até descontraído sobre essa não tão estimulante ou não tão animadora e descontraída reforma trabalhista, né? Então eu agradeço mais uma vez, parabenizo pelo evento. Eu acho que o momento requer, embora a reforma já esteja vigente, mas requer da parte de todos nós, sobretudo dos trabalhadores, uma reflexão muito profunda, não só da reforma trabalhista, mas de tudo que envolve, né, essa reforma e o contexto que ela está inserida, que se pretende com a reforma, qual a razão dessa reforma. Há uma série de indagações que eu pretendo aqui, dentro dos meus poucos conhecimentos, discutir aqui com os senhores. Okay? Quanto à participação do deputado em Mossoró, uma palestra dessa natureza, eu quero dizer ao presidente que o sindicato, quando caminha qualquer convite, não é um pedido, não é uma solicitação, é uma ordem. Eu nunca tenho me negado a atender qualquer, dentro naturalmente da minha responsabilidade, qualquer pedido que parta de um sindicato. E quando eu digo sindicato de trabalhadores. Né? Eu tenho uma profunda admiração por essa entidade, pelo que ela representa, pelo que ela significa, e o objetivo do sindicato, a nobreza do objetivo da entidade sindical. Bem, eu quero agora então iniciar os nossos trabalhos, até para não tomar muito tempo aqui dos senhores, e, como eu falei, para que nós entendamos a reforma trabalhista, nós precisamos contextualizar a reforma trabalhista. Como eu disse anteriormente, por que essa reforma trabalhista? E eu vou permitir aqui fazer uma regressão, trabalho de retrospectiva histórica, né, para situar a questão do Estado brasileiro, né, o Estado atual, e o que se pretende fazer. Nós temos hoje, basicamente, no mundo, né, com exceção de algumas ditaduras e de alguns estados autoritários, mas a prevalência, né, hoje que domina, sobretudo a Europa Ocidental, a América como um todo, são modelos de Estado que nós podemos chamar de bem-estar social, Estado social-democratas, e modelos de Estados neoliberais. Pois bem, essa questão da construção do Estado, ela nasce com o fim da Idade Média, com a Revolução Francesa, onde, inicialmente, para se proteger do absolutismo que havia até então, dos reis, dos monarcas, né, cria-se uma Constituição, com a queda dessas monarquias, a implantação dos Estados, cria-se, que hoje se chama, né, passou a se chamar, e vem até hoje, as Constituições, que eram exatamente para delimitar os poderes, né, das autoridades, dos detentores do poder do Estado, em frente aos cidadãos como um todo, né? Os direitos individuais. Então havia uma prevalência muito forte da proteção
do cidadão, do individualismo, logo que o Estado é constituído, né? Do individualismo, ou seja, a proteção muito forte da propriedade, né? Dos interesses individuais, mas nada que tratasse de uma discussão de interesse coletivizado, nem de interesses sociais, nada disso, né? O Estado avança com a crise de 1929, com a Primeira Guerra Mundial, é quando se desperta que, em decorrência de uma situação, né, muito difícil, de crise de recessão que o mundo passa a enfrentar, que o Estado deveria ser mais intervencionista. O Estado deveria ter uma dinâmica mais presente na organização social e econômica. E ele passa a interferir e ações sociais no sentido de dinamizar a economia. O Estado como mais participativo, mais intervencionista, né? Chegando com recurso, com o indutor do crescimento econômico, algumas proteções sociais, né, como previdência, algumas legislações trabalhistas, né, e avança nesse sentido. Né? É um primeiro momento, né, logo após que se instala esse estado de intervenção social. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, que nos anos mais recentes ressurge, né, aquela ideia do Estado antigo, do Estado neoliberal, aquele Estado liberal que nasce com a Revolução Francesa, ele é retomado novamente com a Margaret Thatcher, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, onde volta-se a discussão do mínimo de intervenção possível do Estado na organização social e econômica. Ou seja, aquela ideia de Adam Smith, da mão invisível do mercado, em que o mercado e a economia devem se gerir por conta própria, sem que o Estado participe. Ou seja, é uma ideia contrária ao Estado do bem-estar social, que é um Estado modelo que hoje foi implementado no Brasil. Né? A Constituição de 46, com a Constituição mexicana, a Constituição alemã, exatamente trabalha nesse sentido. Pois bem, então nós ficamos oscilando, o mundo oscilando entre esse Estado liberal, Estado neoliberal e o Estado do bem-estar social. A Constituição de 88 do Brasil, ela traz aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, Estado do bem-estar social, onde se garante para os trabalhadores uma série de seguranças, né? Série de benefícios e de proteções sociais. Né? Nós temos um modelo de previdência que ela não é só aposentadoria, mas ela protege tutela, sobretudo, né, outras garantias sociais, como acidentários, gestantes, né, e o LOAS, que é uma assistência para aqueles que não têm nenhuma condição de renda a partir de uma certa idade, que passa a ter um benefício, é o deficiente físico, né? É o velho, ou seja, cria uma rede de proteção que está inserida dentro desse modelo do bem-estar social. Pois bem, então é isso que vige hoje no Brasil. Nós temos, dá para se perceber, não precisa ser economista, não sociólogo, que nós temos um Estado que, de certa forma, pelo menos em tese, ele está aqui oferecendo saúde, educação, né, segurança, habitação, embora não esteja com qualidade, em decorrência do que nós sabemos, da falta de compromisso dos políticos com o povo, mas a ideia do Estado do bem-estar social é esse. E nós temos esse modelo. Então, o que acontece? Quando o Fernando Henrique assume, né, no governo Fernando Henrique, ele começa a adotar algumas medidas no sentido de flexibilizar algumas questões dentro do Estado social, né, como o Banco de Hora, dentro da legislação trabalhista, modelo de privatização, né, começa a dar os primeiros passos, né, privatizou muita coisa, que é exatamente uma medida contrária a esse modelo do Estado. Bem, o governo Lula, isso tudo, essa discussão fica suspensa, né? Toma-se aquela questão que não se mexe nessas questões que diz respeito à garantia dos trabalhadores. E, recentemente, com a ascensão do Michel Temer, né, não foi eleito pelo povo, que inclusive delegação, né, autoridade para isso, mas ressurge com ele e com aqueles que estão, né, fomentando o seu governo e apoiando a ideia de se construir mais uma vez o Estado mínimo, o Estado neoliberal. E esse Estado se baseia naquelas ideias, né, na época do governo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, que nasce de uma discussão que eles tiveram, chama-se Consenso de Washington. E que é o que pretende esse Estado mínimo, de acordo com esse Consenso de Washington, é que ele tenha um orçamento controlado,
suas receitas controladas, uma inflação baixa, uma desregulamentação estatal, que eu vou explicar depois, tá certo? Uma desregulamentação, e um sistema de privatização. Ou seja, o Estado, a ideia é que o Estado se retire do contexto social protetivo, né? Desregulamente a economia com todas as relações trabalhistas, e os interlocutores sociais é que construam, né, as suas próprias relações trabalhistas. A iniciativa privada assuma grande parte do cenário econômico e o Estado se retira de tudo isso, ficando só com atividades essenciais como segurança, controle da economia e alguma coisa nesse sentido. É esse um Estado que a gente percebe que está sendo, querendo ser adotado no Brasil, né, por essas forças que hoje conduzem o governo brasileiro. Nós já tivemos uma primeira medida que foi o controle do Estado, do orçamento estatal por 20 anos. O Estado não vai poder investir durante 20 anos. Isso vai atingir abruptamente nossa saúde, vai atingir as nossas instituições de ensino, tá certo? E programas sociais relevantes para o povo brasileiro. A segunda medida é o controle da inflação, que nós estamos tendo estar controlando. A questão da privatização, que são problemas seríssimos, muito graves, nós já percebemos que é uma discussão que surge constantemente, privatizar os órgãos, né? Inclusive, a própria KR, nós temos que estar muito atento a isso, mas os bancos já estão sendo indicados, né? Já estão sendo levantada a possibilidade de privatizar os bancos. Recentemente, numa entrevista, se falou, uma entrevista de uma instituição internacional que me foge aqui a memória, não sei se foi o Banco Internacional, dizendo que o Brasil deveria privatizar as suas universidades, mas é a ideia desse Estado, privatizar a universidade, privatizar a saúde, entregar isso ao serviço público e a previdência. Ou seja, esse é um modelo de Estado que se pretende, pelo menos está se pretendendo implantar no Brasil, a persistir essas forças políticas que hoje se encontram ali. É uma situação grave, sob que aspecto? Porque nós temos um país extremamente forte. Nós não podemos discutir a retirada do Estado dentro de uma sociedade que não tem educação, dentro de uma sociedade que não tem saúde, certo? Dentro de uma sociedade que não tem segurança, dentro de uma sociedade que não tem sequer habitação, nem saneamento básico ainda está em construção. É muito grave. E acreditar que as forças invisíveis do mercado possam resolver essa discussão. E isso está claro no discurso de todos esses empresários, né? Recentemente, o Flávio Rocha, naquela Roda Viva, ele deixou isso muito claro, tratando o governo como uma charrete. Nós precisamos enxugar essa charrete, reduzir esse Estado e deixar que a economia cuide de tudo isso. Como se a economia fosse se preocupar com o trabalhador, como se a economia fosse se preocupar com o bem-estar social de algum ser humano. De forma nenhuma. Claro que essa não é a realidade. Então, pessoal, dentro desse cenário é que estão sendo postas essas questões. Como eu já coloquei, nós já temos algumas medidas sendo implementadas. A Previdência é uma delas também, que só não vai passar como se está querendo, em decorrência que nós nos avizinhamos aí no período eleitoral. Não fosse isso, ia passar da forma mais perversa possível. Da forma mais perversa possível. Como há uma maneira, eles recuam, mas posteriormente, caso eles se reelejam, a carga volta novamente. E quem for pagar, na certeza, são os trabalhadores, sobretudo os mais pobres. E outra questão está aqui, a reforma trabalhista. Tá certo? Essa reforma trabalhista, meu colega, isso aqui não foi partiu da inteligência, nem da capacidade do deputado relator Rogério Marinho, nem posso nenhum. Isso aqui foi construído por pessoas que pensam muito bem esse modelo de Estado que querem implementar. Pela CNI, pela Federação da Indústria de São Paulo, tá certo? Sobretudo pelo capital estrangeiro. Aqui tem dispositivos que interessam, sobretudo, ao capital estrangeiro. Então, essa reforma ela vem desmantelar hoje um sistema protetivo que nós temos que tutela o trabalhador. Nós temos hoje um modelo constitucional, esse é o modelo da nossa Constitucional, como eu coloquei, com a Constituição do Bem-Estar Social, que diz que ele elenca uma série de normas no artigo 8º e 7º da Constituição,
que são direitos e garantias dos trabalhadores. Ou seja, e temos uma norma seletista, um conjunto de parâmetros que protege o direito do trabalhador e que, vamos dizer assim, não podem ser discutidos nem transigidos em torno deles. Isso é um modelo anterior. Nós temos as organizações, as normas internacionais, os tratados e convenções, sobretudo oriundos da OIT e da OEA, que incorporado ao sistema brasileiro, o sistema normativo brasileiro, passa a ter a força inclusive de emenda constitucional. E uma série de coisas também protegendo o trabalhador e os seus sindicatos. Então, o modelo é qual? Nós temos um conjunto de normas individuais e coletivas, todas protegendo os trabalhadores, e que isso é o patamar mínimo que pode se discutir. Abaixo disso, não se admite retrocesso social. Toda discussão se dá a partir desse ponto. Então, o que é que essa norma, a reforma trabalhista? Que inicialmente seria de 7 artigos, o projeto de lei inicial seria somente de 7 artigos. Depois se transforma em 100 e tantos, 117, e 200 e tantas alterações no todo. Uma reforma profunda da legislação trabalhista. Então ela mexe nos direitos individuais dos trabalhadores, aquele direito subjetivo, que diz a individualidade de cada um, nos direitos coletivos, que diz a discussão tratada de toda uma coletividade de trabalhadores de determinadas empresas, de determinada atividade econômica, do seu sindicato, e também na justiça do trabalho, o direito processual do trabalho, dificultando sobremaneira o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. Ou seja, é uma reforma muito profunda. E essa reforma ela tem um indicativo muito claro, né? Enfraquecer, tirar direitos dos trabalhadores e enfraquecer. Porque o primeiro tópico fundamental dessa reforma quer dizer que o negociado se sobrepõe ao legislado. Ela não diz, a negociação se dá a partir daqui para frente, ela diz, o negociado se sobrepõe ao legislado, inclusive quando, tirando as cláusulas da Constituição, porque não tem como, eles têm que fazer uma emenda constitucional, por isso que não mexeram, era mais complicado, se não teriam feito. Mas tá, tirando as cláusulas que constam da Convenção, tudo o demais pode ser objeto de negociação. Ou seja, eu posso avançar, mas posso retroagir. Posso diminuir e retirar o que tem ali. Transigir em torno de benefícios que anteriormente não era possível. Mas agora se pode. Porque a norma hoje permite isso. Esse é o primeiro grande prejuízo que essa reforma, vamos dizer assim, no seu contexto geral, através dos acordos e convenções, permite. O segundo é que ela autoriza essa negociação e enfraquece, sobretudo, ataca violentamente o principal meio de defesa do trabalhador, que é a sua entidade sindical. E aqui eu quero falar um pouco da entidade sindical. A entidade, os sindicatos, eles têm hoje, é uma entidade, é uma instituição com mais de 300 anos de idade. São 3 séculos de idade. Ele nasce na Idade Média, com as corporações de ofício, mas avança, se consolida na Revolução Industrial inglesa, né? Onde o sindicato se consolida como entidade de luta de classe. Naquela época, não havia essa injustiça que eu ou seja, foi se aglutinando em torno dessa entidade coletiva e que os trabalhadores encontraram força para se contrapor aos desmandos dos empresariados da época. Pessoas que trabalhavam 24 horas por dia, 16 horas, iam nas fábricas, passaram a se contrapor a tudo isso e a lutar por tudo isso através dos seus sindicatos. E conseguiram. Então, todo esse processo de construção, de legislação, de proteção ao trabalhador, ele nasce e cresce nessa luta de classe, pessoal. Nada disso foi dado de presente, nem caiu por vontade da atividade empresarial nem das empresas. Tudo isso foi fruto de uma luta com sangue, com morte, com embates, com muita dificuldade de alguns, para que nós pudéssemos construir hoje esse sistema que se encontra na nossa Constituição. E os trabalhadores em torno dessa entidade de classe que chama-se sindicato. Que eu concordo com o jurista muçulmano, que ele diz que o sindicato é a mais perfeita associação criada pela inteligência humana, pelo ser humano. A outra, o sindicato realmente ele tem uma defesa muito forte
E vejamos, pessoal, o sindicato é uma entidade política, diferentemente do trabalho, diferentemente do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, que esses três defendem a lei, a aplicação da legislação conforme se encontra. Ele não defende efetivamente o trabalhador, mas a legislação. Quem defende o trabalhador e vai à luta, e vai às ruas, e se expõe, e sofre muitas vezes em consequência disso, são suas entidades sindicais. Que essa sim faz um trabalho político que sobrepõe a determinadas transformações e devem sim, nesse momento, como estão lutando contra a implementação ou pelo menos modificar alguma coisa do que vem sendo encaminhado nesse sentido. Pois bem, consciente do papel do sindicato, do que ele representa, essa reforma ela ataca violentamente o sindicato, de maneira a querer enfraquecê-lo e diminuir essa equiparação que deve existir. Tá certo? Que chama-se a equiparação dos contratantes sociais ou dos negociantes sociais. Para que a gente sente numa mesa e negocie em pé de igualdade, o sindicato tem que ser forte. Né? Sobretudo materialmente. Você não acha só um prédio muito bonito aqui. Isso custou, isso teve dinheiro a quem construiu. Isso foi de graça, para que ofereça um certo conforto, uma certa estrutura. Pois bem, essa reforma, ela ataca inicialmente a fonte de financiamento da organização sindical. Ela tira o imposto sindical obrigatório e diz que passa a ser agora uma faculdade, o trabalhador deve autorizar, se não autorizar não tem como. O associativo, só se o trabalhador também assinar, o assistencial, se o trabalhador concordar, e ponto. E o sindicato, naturalmente, perdeu, porque nós temos, pessoal, uma cultura, infelizmente, em razão de todo esse período, da não associação. O sindicato, como tinha esse imposto sindical, ele naturalmente, como qualquer um de nós faríamos, né, relaxou um pouco. E vem, ao longo de todos esses anos, desde 1943, né, com Getúlio Vargas, ele vem vivendo desse posto, sobrevivendo dessa fonte de custeio. E de repente tira-se abruptamente. Pá, a partir de agora não tem mais vírus. Ou seja, já tem sindicato aí, já querendo fechar as portas. E o ministro do Trabalho, não sei qual foi, porque ele se regozija tanto, não sei qual foi a razão de tanta alegria, numa declaração ao Estado de São Paulo, ele disse que agora em 2018, só em 2018 devem fechar em torno de 3 mil sindicatos. Ora, nós sabemos que o sindicato é uma instituição de agregação. Em todo o sindicato, né, gravita um conjunto de trabalhadores que, unidos, reivindicam seus direitos. Um trabalhador sozinho, ele jamais tem condições de chegar dentro de uma empresa, uma estrutura forte, e discutir individualmente. Jamais. Agora, sabe o risco que está correndo. Então, 3 mil sindicatos fechando significa milhões de trabalhadores aí sem uma entidade para defender e proteger seus interesses. Então, essa foi uma... E, além do mais, cria uma comissão de empresa para que quem tem acima de 100, 200, vai progredindo, terá um conjunto de trabalhadores para defender dentro dessas empresas as questões que digam interesse a essa categoria. Né? Claro, sem se apropriar do papel do sindicato, só quem pode fazer acordos e convenções é a entidade sindicais. Então, veja, essa reforma, ela enfraquece a sua organização sindical e abre espaço para a negociação, mas negociação de extrema desigualdade. Enquanto nós vamos ter, do lado, empresas fortes, estrutura econômica mais forte, nós vamos ter, do outro lado, sindicato dos trabalhadores sem nenhuma condição, muitas vezes fechando as portas, uma precariedade terrível, sem poder sequer dar assistência a direitos dos trabalhadores, sem condições de negociar. É uma questão, então, que o movimento sindical deve estar muito atento e, sobretudo, os trabalhadores, e abrir seus olhos quanto a essa realidade. Nós precisamos entender o momento que nossos sindicatos estão passando, ter uma consciência disso e dele nos aproximarmos. É um momento de interesse, sobretudo, dos trabalhadores, que suas entidades sejam fortes e que se aproximem. Meu querido amigo, prazer revê-lo. Então, precisamos estar atento a esse detalhe. Bom, quanto às questões de natureza individual, a norma está bem clara, as pessoas tiveram acesso. Elas mexem em aspectos fundamentais. Né?
Primeiro, ela cria alguns tipos de contrato de trabalho terríveis, né? Uma situação que vai prejudicar, sobretudo, os menos favorecidos. Como, por exemplo, o contrato, ele cria a possibilidade da pejotização, ou seja, o autônomo, a prestação de serviço dentro de qualquer atividade econômica. Ou seja, hoje a empresa pode pegar um cidadão, olha, você vai desenvolver esse trabalho aqui para mim, mas sem contrato de trabalho. Ou seja, uma contratação que a OIT chama de contratação atípica. Porque se afasta de tudo do que é o modelo de contratual, o natural modelo de contrato. Ou seja, é o trabalhador autônomo que presta o serviço de qualquer natureza dentro da empresa, atividade fim ou meio, ao final da atividade recebe um valor pela prestação daquele serviço. E aí ele recolhe a contribuição como autônomo, a empresa recolhe a parte dela e daí não há nem um vínculo empregatício quanto a essa questão. Esse é o trabalho intermitente? Não, é a prestação de serviço, o autônomo. O contrato de prestação de serviço que eles criam aqui, que é exatamente se chama pejotização. Ou seja, você tem um CNPJ como pessoa física, profissional liberal ou um autônomo e presta um serviço à empresa como autônomo. Quando na realidade deveria estar um trabalhador ali. Isso eu tenho certeza que vai ser muito utilizado na construção civil. Eu quero colocar aqui uma estrutura de telhado, um sistema de portas. Em vez de eu ter um contratado, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar um especialista nesse negócio de porta e vou dizer, olha, trabalha aqui para mim, faça isso aqui e eu vou lhe pagar por esse serviço. E o cara vai trabalhar um mês ou dois, vai fazer aquela atividade sem nenhuma garantia trabalhista e receber por aquela atividade que fez. Ou chamar um eletricista, vem aqui, ó, me resolva todo isso aqui dessa parte elétrica, mesmo eu sendo uma empresa que trabalha com eletricidade, eu não vou lhe contratar, eu vou pagar pelo serviço. Ele vai desenvolver tudo isso, no final do trabalho, eu vou assinar um recibo, com uma nota, vou pagar ele como profissional liberal, como prestador de serviço, e recolhe a previdência, e essa pessoa sai à procura de outra atividade dessa natureza. Mas do ponto de vista da proteção social, zero. A pessoa está relegada a uma situação, a futuramente enfrentar uma situação de extrema dificuldade. Né? Vai ser uma coisa muito auxiliar. A empresa já poderia ter, para fazer tudo isso, proposta tudo isso, pessoas com vínculo permanente. Outra questão, eu queria concluir a exposição, aí depois nós abriríamos. Fica melhor assim ou vocês pretendem? Fica a critério. Ou vocês querem perguntar logo? Outro tipo de contrato muito ruim para o trabalhador é o contrato de trabalho intermitente. Esse também é terrível. Ou seja, a empresa vai assinar um contrato de trabalho escrito comigo, é um contrato de trabalho, mas eu vou trabalhar nos dias, nas horas, né? Quantidade de horas, que a empresa vai determinar. Então, olha, eu vou querer ser só 2 horas durante o mês, ou 3 dias durante o mês, tantas horas. E vai ao final do mês, remunera ele por hora. E aí a legislação traz o que deve efetivamente, né, ser pago, GTS proporcional, aquela coisa toda. O outro vê tudo isso, pessoal, contrato de natureza temporária. Ou seja, eu vou ganhar o contrato por hora. Vamos supor, eu tenho um restaurante, preciso de um garçom somente aos domingos e aos sábados, digo, olha, queremos você somente sábados e domingos. No final do mês eu vou pagar o valor correspondente a essas horas aqui. E por que o cara vai talvez ganhar aí por mês 200, 300 reais? Certo? Eles, não, mas isso vai gerar emprego? Vai. Mas emprego de péssima qualidade. Se o cidadão tem dificuldade de viver hoje com salário mínimo, né, num país que não tem educação, não tem saúde, você viver sobre um vínculo de trabalho intermitente ganhando 200, 300. Aí ele diz, não, mas você pode ter 3, 4, 5 empregos. Sim, isso é desumano. Sistema de transporte precário. Você mora na Zona Norte. Por que vai submeter isso, pessoal? Os trabalhadores mais pobres não têm veículo. Vão deslocar de ônibus. Então imagine você se deslocar da Zona Norte, trabalhar lá, depois vir aqui para Ponta Negra, depois vir para... E outra coisa, isso geralmente, esses restaurantes, eles querem pessoas nos mesmos dias e nos mesmos horários. Porque vai ser muito difícil. Geralmente esses picos se dão no mesmo momento. É difícil.
Aí, achar que essas pessoas vão conseguir ter mais 2, 3, 4 vínculos, não existe. E mesmo que tenha, é extremamente desumano. Mas está posto aí, contrato de trabalho por tempo intermitente. E um outro, que também o contrato de trabalho por tempo parcial. 24, 36 horas, ganhando proporcional também ao tempo de trabalho. Com carteira de trabalho assinada, tá certo? E tão grave quanto tudo isso é terceirização. Terceirização generalizada agora. O que antes, né, havia uma súmula, né, do TST, a 331, que determinava que essas atividades poderiam ser somente nas atividades meio e nunca nas atividades fins, agora estende a tudo. Ou seja, permite que eu deixe de ter um trabalhador contratado dentro da estrutura da minha empresa para terceirizar e contratar por uma empresa interposta que pode exercer suas atividades dentro da minha empresa ou não. É o que está acontecendo. Nós temos essa luta de Guararapes e essas fábricas lá, que aparentemente é um bom emprego, mas o Ministério Público tem razão, há uma precariedade muito grande, lá a redução do salário, não há garantia social, uma série de coisas. Ou seja, mas a minha atividade fim eu posso deixar de fazer e entregar um terceiro para que desenvolva por mim. A outra é o home office, como ele chama, o trabalho, o teletrabalho, que eu posso desenvolver não mais dentro da empresa, mas na minha própria casa. Qual o controle? Sobre o controle de tarefa. Então, de repente, eu vou ter um trabalho lá, pessoa trabalhando 12, 13 horas por dia, para atender determinadas tarefas, atender determinadas atribuições, sem que eu lhe ponto, só pelo fato dela se encontrar em casa. De empobrecimento dos trabalhadores. Eu li uma matéria recentemente que o título é o seguinte: aonde o trabalho já não ajuda mais a nos tirar da pobreza. Exatamente isso. Ora, se eu tenho uma discussão da empresa, jornadas de trabalho por tempo parciais, né, pagando proporcionalmente, naturalmente eles vão lançar a mão dessas alternativas. Né? Às vezes nós chegamos em alguns supermercados desses, durante determinada atividade, nós temos lá o quê? 10 caixas, está tudo tranquilo, né? Quando chega em determinados horários, um pico terrível, grandes filas. O que é que eles vão fazer? Vão contratar por hora. Esse horário em que o fluxo de clientes está baixo, simplesmente não tem ninguém. Mas vou colocar mais gente no fluxo e vou pagar por aquela jornada específica. Isso resolve o problema econômico, mas agrava, sobretudo, a situação do trabalhador, pessoal. E, infelizmente, essa reforma, ela atinge frontalmente e diretamente os mais pobres, os mais humildes. As pessoas que efetivamente dependem, né, dessas menos qualificadas e que vão estar submetidas e inseridas dentro desses novos modelos de contratação. Um absurdo. Isso, no futuro, que os especialistas dizem que pode gerar um grande problema, inclusive no próprio Brasil, para a própria nação. Parece em uma matéria que ele publicou recentemente, ele disse que o Brasil hoje é um grande laboratório mundial para certas experiências. Muito embora eu entenda que isso não é um laboratório, já existe. Está sendo implementado aqui, mas já foi implementado em outras partes do mundo. Porque a solução para qualquer, segundo os especialistas, para qualquer crise econômica dessa natureza, não é desregulamentando o Estado, como está sendo feito aí. Tirando, sobretudo, dos mais pobres, o pouco que eles têm. Mas atingindo questões mais fundamentais. Sabe como esses benefícios exagerados que as grandes elites do serviço público têm? Uma previdência mais equânime, né, que não permita, lá um lado recebendo fortuna e outro recebendo nada. O desenvolvimento econômico que gera empregabilidade, né, e por aí vai. Desoneração dessa carga tributária terrível, que quem termina pagando são os mais pobres. Né? A redução, vamos dizer, dessa burocracia terrível que o Brasil tem. São centenas, dezenas e dezenas de soluções existem que podem ser lançadas mão e que se evite que exatamente as pessoas mais pobres venham a pagar, ou os trabalhadores venham a ser grandes prejudicados com esse tipo de taxa. Então essa reforma, ela foi muito alardeada que ela vem para gerar estabilidade, modernizar as relações de trabalho, trazer segurança jurídica, gerar emprego. Não, ela vem com um propósito específico. Gerar emprego, quem gera é crescimento econômico. Estabilidade jurídica nós estamos vendo que não está gerando nada. Ela vem para ampliar, sobretudo, os lucros
da atividade econômica, passa a ter uma mão de obra muito mais barata, e para atender uma reivindicação do capital, do grande capital nacional e internacional, em decorrência dessa concorrência desumana que existe no mundo todo. Ora, se a China contrata por um prato de comida, por salários, né, o seu trabalhador de forma aviltante, não é justo do ponto de vista humano e social que o mundo todo tenha se curvar isso e submeter seus trabalhadores ao empobrecimento, sobretudo, simplesmente em decorrência da exigência do capital internacional. Mas, infelizmente, pessoal, esse é o modelo que está em discussão e em curso no Brasil. É o que eu citei inicialmente. É o modelo do Estado mínimo, da intervenção mínima e da desregulamentação. Eu acredito que essa reforma aqui ela não é conclusiva, mas coisas virão. Porque o modelo que se apregou nesse modelo nesse modelo de Estado é que os interlocutores sociais é que criem suas próprias normas, aquelas de natureza trabalhista. Ou seja, que haja os contratos coletivos nacionalmente e que os trabalhadores adiram a ele. Não há necessidade do Estado estar criando, vamos dizer assim, uma CLT, normas escritas, mas que através dos acordos e convenções sejam criadas as normas que devam regulamentar as relações individuais de trabalho. Por enquanto, é o que temos, mas acredito que caso se mantenha esse modelo de Estado, mais coisas virão, avançarão nesse sentido. É o que eles chamam o princípio da intervenção mínima na vontade coletiva. É o que existe em alguns países aí, como Inglaterra e Estados Unidos. Ou seja, o Estado não deve intervir na discussão coletiva travada entre os interlocutores, entre sindicatos e trabalhadores. Eles próprios devem construir suas normas e eles próprios devem, tá certo? Aplicá-las, né? E fazê-las viger nesse sistema das relações individuais de trabalho. Bom, a reforma, no que diz respeito à reforma da Justiça do Trabalho, ela também é muito severa, né? Ela tenta dificultar, é clara nesse sentido, ela tenta dificultar o máximo possível o ingresso do trabalhador com ações trabalhistas. É tanto que já foi dito no jornal aí, também de forma muito assim, efusiva, né, deles, de que as ações trabalhistas, agora em novembro, caíram 90%. Por quê? Porque o trabalhador também não está. Olha, eu perdi a ação, eu não pagar nada, agora eu vou pagar honorários comerciais. O trabalhador deu com a ação de 100 mil, tem a justiça gratuita, não pagar nada. De repente, ele vai ter que pagar 20%. E se não tiver o dinheiro, ele tem outra ação, ele vai descontar daquela outra ação que ele possa vir sair vencedor. Tá bom? E além disso, a medida provisória ainda existe que essas relações, essa legislação se aplique de imediato aos contratos, inclusive vigentes. O que esperávamos que não, né? Para os contratos novos, que fossem contratando, né? Porque a Constituição diz que a lei respeitará o direito adquirido, a coisa julgada e o fato jurídico perfeito. Mas a lei diz não, se aplica de imediato. E aí, ou não sei se foi ontem, ontem uma juíza aí arquivou, foi notícia também, todos os processos, todas as ações ingressadas com base na legislação anterior. Não, a partir de agora, o direito tem que ser líquido, você tem que dizer quanto é que você quer, o que ele quer, e você, não foi isso, você ainda pode correr em má fé, litigância de má fé e pagar. Isso aí, assustou. Então hoje essa reforma, ela tem todas essas nuances, pessoal. Ela dificulta em todos os aspectos. Eu aqui não estou nem discutindo I e aí, eu estou discutindo a questão, num contexto geral, para vocês terem uma ideia, como ela é perversa, mas sobretudo com os mais necessitados. Então, a ideia dessa reforma é reduzir, na realidade, o custo trabalhista, é reduzir as demandas trabalhistas, que também, à medida que eu entendo da justiça, menos trabalho as empresas terão, menos pagarão os direitos trabalhistas. Né? Nós tínhamos também que toda a homologação é realizada no sindicato, e ali era uma forma do sindicato analisar todos os pontos, além de ser um ponto de tangenciamento, do contato do sindicato com o trabalhador, uma proteção para o trabalhador. A partir de agora não tem mais homologação em sindicato. Eu faço na empresa, bom, se tiver correto, se não tiver acesso, eu vou ter que procurar o sindicato posteriormente. Ou não? Doutor Cláudio, eu vou fazer duas perguntas ali.
Foi não. Meu objetivo, porque eu vou ter que já sair. Foi não, meu querido. Fica à vontade. A primeira é sobre o nosso contrato de trabalho. Ou seja, o objetivo das... O objetivo dessa reforma trabalhista, segundo eles, seria a flexibilização da lei de trabalho. Perfeito. O objetivo, entre aspas, de geração de emprego. E uma das minhas preocupações é quanto ao nosso contrato de trabalho. Com a vigência dessa lei, da reforma trabalhista, é possível que se mexa no nosso contrato de trabalho? Primeiro ponto. Eu estou sim, curioso, né? Isso. E o segundo ponto é a respeito do ajuizamento, né, de uma ação trabalhista. Na lei anterior, a gente tinha até 2 anos, eu fui demitido da empresa e teria 2 anos para requerer os meus direitos que não foram pagos, com efeito retroativo a 5 anos, correto? Mas agora a lei diz que, se não me engano, tem um dispositivo na lei, na reforma trabalhista, que fala sobre a carta de quitação. Eu queria que o doutor também esclarecesse a respeito da carta de quitação. Se o nosso contrato de trabalho hoje vigente na CAERN, se corre o risco da CAERN fazer uma adequação ou seja, um exemplo, você não precisa do seu trabalho no contrato atual, eu vou lhe contratar, fazer um termo aqui de contrato intermitente. Contrato de trabalho intermitente. Se isso é possível com um trabalhador da CAERN, tendo em vista que tem um contrato, um acordo em vigência, né? E também a respeito da carta de quitação. Eu trabalho na empresa, se a CAERN vai aderir, viu, Ricardo, a esse respeito, e como que funciona bem isso. Então eu gostaria que o doutor esclarecesse se possível. Obrigado. Ok. Eu vou começar pela questão da aplicação da lei. Havia uma divergência muito grande, né? Corrente mais dominante, inclusive nos tribunais, no Ministério Público, com base na Constituição, no artigo 5º, que diz que a lei não alcançará o ato jurídico perfeito, que é o contrato de vocês, a coisa julgada, né? E a decisão transitada e julgada. Pois bem, há tendência nesse sentido, que essa lei se aplicar somente aos novos contratos, aqueles que fossem sendo contratados paulatinamente a partir da lei. Mas veja que fez a medida provisória, né? Muito ingenuamente, ela bota lá no disposto 2º, o disposto da lei 13.467, de 13 de julho de 2017, se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigentes. Então, ela passa a aplicar automaticamente. Então, claro que já há possibilidade de adequação aos parâmetros dessa lei. Quanto à questão de uma transmutação de um contrato como esse seu, de horário integral, para contrato intermitente, eu não creio que se vá tanto. Aí é o cúmulo do absurdo, entendeu? Porque o senhor já tem quantos anos na atividade? Você teria que ser demitido, ou seja, ter uma redução, uma situação extremamente prejudicial? Não. Aí há dispositivos também que diz que as alterações contratuais elas nunca podem vir para prejudicar o trabalhador. Não vejo nenhuma possibilidade de que eles possam transformar quem tem jornada de trabalho integral para jornada intermitente, a não ser que o trabalhador assim o queira e negocie com um acordo. Nossa, jovem tem algum problema de preciso estudar, preciso isso, preciso aquilo, quero um contrato por tempo parcial ou quero um contrato intermitente. Aí fica a critério do trabalhador, mas a empresa impor de modo unilateral, não há nenhuma possibilidade quanto a isso. Tá certo? A respeito da carta de quitação. Sim, criaram-se essa certidão de quitação, ou seja, a homologação da vale de quitação, né? O que é que eles querem agora? Que todo trabalhador com mais de 1 ano, ele vai lá ao sindicato e o sindicato expressa um documento dando quitação a tudo, que a empresa não tem nenhum débito com o trabalhador. Olha, como é que o sindicato vai poder fazer isso? Questão de hora extra, adicional noturno, intrajornada. Quer dizer, sindicato nenhum vai fazer um negócio desse. Eu quero crer que o sindicato, como sempre, que tem agido com extrema responsabilidade, mas olha, não tem um elemento para isso. Então me traga prova documental. Ele vai precisar que se comprove documentalmente que ele pagou todas as horas extras nesse período, que todos os direitos com relação
a férias, a décima, tudo tem que ser avaliado para poder dar uma certa quitação desses direitos trabalhistas, sob pena de estar vilipendiando os direitos dos trabalhadores. Tá certo? O que não impede, a favor do trabalhador, inclusive, está dando certão e à justiça, e discordando dela. Então, há como se dá? Mas desde que a empresa tenha elementos mais do que suficientes, sobretudo documental, que consiga apresentar ao sindicato e convencer o sindicato de que aquele trabalhador realmente tenha atendido todos aqueles seus direitos. Porque não pode levar o trabalhador lá e o trabalhador ser obrigado a dizer que, sem nenhuma prova, que realmente a empresa não deve nada, sob pena de perder o emprego. Cabe ao sindicato exigir, se ele quer imprimir essa certidão, expedir essa certidão, que só se documente de todos os elementos necessários, inclusive sob pena de responder, e dar um documento sem respaldo legal, prejudicando o trabalhador. Está bem? Então, Então, deixa eu concluir, já que eu estou para conversar, então deixa eu concluir aqui. Pois bem, pessoal, então essa reforma trabalhista, sintetizando, ela atinge o direito integral do trabalhador, seus direitos individuais, e esses direitos individuais estão, como foi colocado aqui, submetidos a uma flexibilização, como férias em 3 vezes, né? Redução de intrajornada, a jornada in itinere, né? Muito utilizada sobretudo no campo, em que o tempo de deslocamento, trabalho, casa-trabalho, trabalho-casa, onde não fosse disponibilidade de transporte público, isso era contado como jornada de trabalho, deixou de ser contado. A 12/36, ela passa, que antes só se podia em negociação, ela passa a ser utilizada na área de saúde sem necessidade da participação do sindicato. Isso porque a medida provisória mudou, porque antes era em todos os setores podia se colocar 12/36, agora não, com exceção dos hospitais, das casas de saúde, as demais só mediante convenção coletiva de trabalho, mas permitida a redução da jornada, o que é um absurdo, em vez de pagar um intervalo, indenizar, né? E o banco de horas, outra coisa horrível. O banco de horas antes só era admitido mediante convenção, discussão com os sindicatos, agora a empresa pode simplesmente não pagar mais. Desde que seja até um período de 6 meses, não pagar mais a ninguém, simplesmente compensar, sem a necessidade da interveniência do sindicato. E o que é que significa, pessoal? Quanto mais se retira o sindicato dessas discussões, que eu venho chamar a atenção, mais enfraquece o trabalhador. Me diga qual é o trabalhador que tem coragem de chegar para a empresa e dizer: olha, está aqui o banco de horas, eu não vou mais pagar hora extra, eu vou compensar essas horas com folga no período de 6 meses. Qual o trabalhador vai dizer: não, eu não concordo? A não ser que o cara esteja disposto a perder o emprego. Nós não temos no país, no Brasil, diferentemente da Europa, de alguns países da Europa, que eles ratificaram a convenção, acho que é a 87, em que há uma proteção à demissão do trabalhador. Você precisa ter respaldo e fundamentação para demitir. Não é aqui como no Brasil, que o cara olhou para a sua cara, que a chofer vai embora, eu pago suas reservas rescisórias, está aqui seus 40% e está resolvido. Então, lá existe ainda essa proteção de você demitir, mas demitir mediante motivação. Como aqui nós é permitido demitir sem motivação, então muitas vezes o trabalhador é submetido e é obrigado a aceitar um contrato de adesão. Ou é assim, então, questões que eram antes resolvidas por intermédio do sindicato passam a ser discutidas diretamente pelo trabalhador. Então, para sintetizar e para começarmos a discutir diretamente, a reforma, a meu ver, ela vai prejudicar, sobretudo, os mais humildes, vai criar uma legião muito grande de trabalhadores empobrecidos, com emprego sim, mas recebendo muito mal. Pessoas que vão ter seu posto de trabalho, classicamente posto de trabalho, ao final do mês vão receber R$500, R$300, R$400, e num país, pessoal, onde nós não temos educação, não temos saúde, não temos sistema de transporte público, não temos segurança, e que nós vivemos exclusivamente do nosso trabalho, sobretudo os mais fortes, né? E passarmos a ver agora de uma metade de salário, isso é desumano. Eu acho que, infelizmente, essa reforma vai empobrecer mais ainda o nosso país e vai gerar futuramente um problema social muito grave. Daí porque essa questão também, essa urgência na Previdência, né? Para que uma coisa possa acomodar a outra. Porque nós vamos ter uma queda muito grande, substancial,
na arrecadação previdenciária. Então, com últimas palavras, eu acho que o movimento sindical de vocês e todas as entidades sindicais como um todo, né, vamos dizer assim, a entidade sindical como um todo, passa por um momento muito difícil, um momento em que luta pela própria subsistência, e os senhores devem estar muito atentos a esse resultado, se aproximarem da organização sindical de vocês. Porque se a coisa está difícil, né, com os sindicatos, quando tínhamos sindicato, imagine quando nós não mais tivermos. Porque a luta deixa de ser coletiva e ela passa a ser individualizada. O trabalhador unido, que se diga em todo o seu sindicato, ele apoia. Ele sozinho, ele se torna muito fraco. E não há para discutir, nem disputar em pé de igualdade, nem lutar em pé de igualdade com o capital, né, sem que nós estejamos também unidos, né, em conjunto. Então, muito obrigado. Eu agora passo a responder a pergunta de vocês. Boa tarde, doutor. Eu sou técnica de segurança e eu tenho uma pergunta em relação... duas perguntas. Em relação uma em relação ao acidente de trabalho. Que eu e meu colega aqui, a gente estava discutindo, por exemplo, as pessoas que vão prestar serviço, né, de forma autônoma, os contratos temporários, eu acho. Como é que fica em caso de acidente de trabalho, caso ocorra? Principalmente em casa, a pessoa, por exemplo, vai ficar trabalhando em casa, aí em casa sofre um acidente, e aí vai ser considerado acidente de trabalho? E outra coisa, já que o percurso de casa para a empresa e vice-versa, né, não é mais caracterizado como tempo de trabalho, e quer dizer que acabou o acidente de trajeto, não vai existir mais? E a segunda pergunta, que não é pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre insalubridade, porque aqui na empresa a gente trabalha tanto com insalubridade e periculosidade. Se continua da mesma forma, você vai mudar alguma coisa? Vamos começar primeiro com a jornada intermitente, como eu havia colocado, né? Ela deixa realmente de existir. Nós temos, sobretudo na atividade rural, onde isso era muito utilizado, municípios onde o trabalhador tinha uma dificuldade terrível, né? Ou de não fácil acesso, e eram oferecidos ônibus, se computava isso como jornada. Agora não se computa mais, né? Isso não é jornada de trabalho, é deslocamento. Então, não deixa de ser jornada, mas continua sendo deslocamento. Não como jornada. Então, eu entender caso o trabalhador ele venha a sofrer um acidente, no momento em que ele se desloca de casa do trabalho em qualquer lugar, ele continua sendo acidente de trabalho. Não pelo fato de ser jornada, mas de ser um deslocamento em que ele está indo, né, para a sua atividade laboral. Ele não está no momento de lazer. Ele está se deslocando efetivamente para o trabalho. Porque com isso, continua, enquanto essa regra não vai sofrer nenhuma alteração. Até porque, nas capitais em que a gente vai viver de veículo próprio, né, que não é considerado jornada, ele tem direito, né? Então essa regra eu acho que não vai ser alterada nesse sentido. A outra é com relação à insalubridade, né? Que a questão da insalubridade, ela muda, mas no que diz respeito às gestantes e lactantes, não é isso? As lactantes, antes nós tínhamos que a proibição total de trabalhadoras de trabalhar em ambientes insalubres, como a questão de segurança da própria trabalhadora, né? Essa regra muda com a reforma e a medida provisória também traz mudança, né? Ela traz mudança no sentido de a reforma da reforma. Na reforma nós temos que para o grau médio e mínimo mediante um atestado, né? No setor público, né? Você tendo um atestado médico seu ou um médico do setor público, você pode ser enquadrada, trabalhar nessas atividades, né? E quando lactante, em nenhum caso. Quando você está amamentando a criança, você não pode trabalhar em ambiente insalubre. Mas, enquanto você está gestante, desde que você tenha uma autorização médica, é um absurdo, né? Desde que você tenha uma autorização do seu médico particular e você queira, ou de um médico público, você pode ser submetida
a esses ambientes insalubres. E também trata que os sindicatos nas negociações podem discutir a questão do grau tratado de insalubridade, do grau de insalubridade, que é o absurdo. Isso tudo eu acho que vai cair porque, veja, pessoal, há algo que se chama direito do trabalho, normas de direitos indisponíveis, ou seja, não cabe discutir. E aquelas que diz normas de direito disponíveis, ou relativamente indisponíveis, alguns chamam assim, que aí você pode negociar, você pode transigir, você pode levar a uma coisa, uma convenção. Essas normas de indisponibilidade absoluta, ou de direito público, o direito brasileiro, a justiça não admite que se escuta sobre isso. E quais são essas normas de direito público? Normas de segurança e saúde, onde está a insalubridade, normas de jornada de trabalho, onde há a exaustão e o controle, né, sobretudo o desgaste físico do trabalhador. E, infelizmente, essa reforma ela vem permitindo negociar, né, que haja acordos e convenções no que diz respeito a essas normas de direito disponível. Então, eu posso tratar numa convenção e num acordo do grau de insalubridade, eu posso tratar controle de ponto, eu posso tratar de jornada. Então, isso é toda uma discussão que vai ser travada, se há ou não vai haver possibilidade de se alterar essas matérias. Mas, por enquanto, a lei permite. Ela está permitindo que a gestante possa trabalhar em ambiente salubre, ela está permitindo que o intervalo seja reduzido, né, até 1 hora, sem autorização do Ministério do Trabalho, e outras coisas. Mas a pergunta do autônomo, do prestador de Sim, pronto, veja só, o prestador de serviço, nós sabemos que para você ter direito a alguns benefícios sociais, você tem que ter uma carência de contribuição. Não é isso? Mesmo você tendo vínculo, acidente, eu acho que você precisa ter 1 ano, né? Gestante não, acho que gravidez a partir da assinatura, né? Os primeiros recolhimentos, você já faria juiz. Então, esse profissional, como? Não, né? Eu sei que para gestante não. Para acidente de trabalho também não, né? Então, o direito previdenciário não é bem que tivesse. Então, nesse caso, se ele recolheu, se ele inicia recolhimento previdenciário, a regra é a mesma, né? Se aplica a mesma coisa, desde que ele faça os recolhimentos, né? Esteja em dia com a Previdência Social. Agora é verificar se esses vínculos de prestação de serviço e não de emprego estipulado entre trabalhador e empregador, eles vão obedecer a essas regras, porque é o que ela diz. Tem que se obedecer às formalidades legais da prestação de serviço. Você precisa ser cadastrado na prefeitura, você vai pagar ISS, que é a questão tributária, você vai pagar a previdência descontada no recibo automaticamente na nota de pagamento. A empresa que é responsável pela retenção. Então, desde que ele recolha os direitos previdenciários do prestador de serviço, não há nenhuma dificuldade quanto a isso, tá certo? A minha pergunta era mesmo da amiga aqui sobre o acidentado durante o trabalho intermitente ou o trabalho contratado. Era só... Não, você está falando em casa, mas é aquele que você está falando do home office, que você vai trabalhar em casa, e do teletrabalho. também, como ele No falou. caso, Olha, o intermitente, o intermitente tem contrato de trabalho, tem que ter, inclusive escrito, assinado em carteira, tá certo? Escrito, assinado em carteira. O grande problema aí não são os benefícios previdenciários que ele passa a ter. A empresa é obrigada a recolher o FGTS da parte dele, proposto, né? O FGTS que ele deve se aposentar com salário mínimo. Inclusive, há uma possibilidade de uma complementação nessa medida provisória. A empresa deve fazer, o trabalhador deve pagar a parte dele e faz jus aos benefícios sociais. A mesma coisa é o home office, aquele que trabalha em casa, é um contrato de trabalho. Só em vez de você estar na estrutura da empresa, dentro da sede da empresa, você vai exercer essas atividades dentro da sua casa, mas com o contrato assinado. então, você vai ter direito à assistência social, tem que contribuir, seja autônomo. Exatamente. Contribuir com a Previdência Social faz jus aos benefícios. A pergunta era só essa. Inclusive a aposentadoria. A pergunta era só essa e uma implementação aí sobre o trabalho, né? Que é na questão tem os países chamados novíssimos tipos asiáticos que foram implantados todos esses
todas essas leis trabalhistas, elas já vêm de lá, que isso foi... os países passaram por industrialização do início dos anos 90 para cá. Então, é muito sério mesmo. As pessoas lá recebem por mês 10 salários mínimos, menos, às vezes até menos, né? E realmente é passar fome mesmo. E existe uma grande nação dentro dessa nação, que são as pessoas mais idosas, que vivem à míngua mesmo, passando fome, não tem direito a nada. Pedir para sobreviver. A pergunta era só essa, que ela já tinha feito, e para dar uma incrementada sobre a... Só para ter ideia, o parágrafo 11, eu acho que é do artigo 452, ele fala o seguinte, da medida provisória. O parágrafo 13º. Para os fins do disposto desse artigo, o auxílio doença será devido ao segurado da Previdência Social, a partir do início da incapacidade, vedada a aplicação do artigo, ou seja, para também o pessoal do contrato intermitente, eles teriam direito, porque há o recolhimento e a medida provisória deixa claro. Eles não têm Estabilidade? Não. Estabilidade não. Não, estabilidade hoje somente a dirigentes sindicais, tá certo? E não acidentários, sim, ser acidentário. Não, continua desde que acidente no trabalho, tá certo? Auxílio doença não. Aqui ele fala auxílio doença, que ele pode ser acidentário, no caso, decorrente aí uma lei da Previdência que não foi alterada. É estabilidade de 1 ano, desde que resultante de doença profissional ou de acidente de trabalho. Com relação à demissão em massa. A demissão em massa, havia uma corrente jurisprudencial que rejeitava essa demissão em massa. Era uma corrente jurisprudencial, não havia lei. Inclusive, construída por um grande jurista brasileiro que se chama Maurício Goldinho Delgado, em que ele dizia que toda demissão em massa ela tem que ser precedida por um processo de negociação. E ocorreu casos aqui, de empresas que demitiram muita gente e foram obrigadas a trazer para um processo de negociação, readmitir esse pessoal e discutir com o sindicato, com a coletividade, um processo menos doloroso. Como demitir essas pessoas? Não aleatoriamente. Porque eu tenho hoje na minha fábrica 2.000 trabalhadores, vou demitir 1.000 e demito ao talento da empresa. Então o que aconteceu? Eu disse, não, vamos chamar essas pessoas, abra um plano de demissão voluntária, dê prioridade àqueles que querem sair, os mais novos, proteja os mais velhos, ou seja, tem que ter toda essa discussão. Com essa lei, ela diz que a demissão em massa se equivale a qualquer demissão comum. Não há necessidade de negociação. Então, é mais um leque que abre para as empresas demitir como quer e ao seu talento. Doutor Cláudio, a respeito dos diaristas, onde é que se enquadram os diaristas? Porque, por exemplo, como o senhor citou na palestra, geralmente você contrata um diarista, um pintor, né? Geralmente vai levar 2 semanas de trabalho para executar aquela tarefa, né? Aquela pintura na sua casa. Aonde é que se encaixa? Pode se contratar normal esse diarista, ou ele tem que recolher, ou ele tem que já estar recolhendo junto ao INSS, a Previdência. Como é que funciona? Onde é que ele entra na Previdência? Veja só, o diarista, na realidade, uma certa discrepância, o diarista é como se ele pudesse trabalhar recebendo somente uma diária e nada mais. Na realidade, e recolher o município pela prestação de serviço de qualquer natureza. Então essa pessoa está protegida socialmente pela Previdência e está recebendo a sua remuneração diária. Não é um contrato de trabalho. Não é contrato de trabalho. Eu digo ser um contrato de trabalho, uma contratação, um trabalho atípico. Ele é um trabalho, não é um emprego, entendeu? É um trabalho, não é um emprego. Não há subordinação. A subordinação, as características do vínculo empregatício. Mas isso gera uma indenização trabalhista? Olha, o trabalho, vamos supor, o autônomo, isso pode gerar a obrigação de recolher o tributo, né? A obrigação geralmente é do tomador de serviço. Se há uma demanda, se a pessoa vai reclamar na Previdência, a pessoa diz, olha, você não é o tomador de serviço, você tem a obrigação de recolher. Ou ele paga mediante um carnezinho, né? Mensalmente como autônomo, e aí está tranquilo, você pode dar o dinheiro, né? Aqui já está incluído o dinheiro de sua presidência se você pagar seu carnê mensal. Se ele não faz isso, ele pode, no futuro, se quiser, acho que cabe uma ação nesse sentido, demandando
pelo fato dessa pessoa não ter descontado no pagamento diário a contribuição previdenciária. Tá certo? Mas sempre é bom a pessoa alertar, quando tem esse tipo de tomador, se ele está recolhendo a previdência como autônomo, se ele tem aquele carnê expedido pela previdência, que ele recolhe mensalmente esse valor, né? Para que ele goze desse benefício ou possa se apresentar. A pergunta minha que eu ia fazer, Ou não? diferente com a descida aqui. A pessoa bota a pessoa para trabalhar. Aí acontece que ele está trabalhando na minha casa e acontece um acidente com ele e ele não paga o imposto. A responsabilidade é minha? Boa pergunta, muito pertinente, claro que sim. Mas se eu for pobre igual a ele, aí fica. Aí arrojou já. Exatamente. Se ele recolhe a previdência como autônomo e eu cumpro as obrigações direitinho. Olha, se acontece um acidente desse na minha casa, essa mulher vem a sofrer vamos dizer, um dano ou uma incapacidade laboral, ela vai para a não, cadê suas contribuições? Eu vou trabalhar com essa pessoa como diarista, sei quantos anos. Ele recolhia a sua previdência, descontava a sua previdência, não. Aí você pode, de repente, ser demandado numa ação, inclusive por essa pessoa. Daí, quer dizer, toda relação, todo meio de trabalho, pessoal, ou de emprego, que é uma espécie, tem que estar atento às obrigações. Se é a lei agora, como regulamenta essa cidade, nós devemos ter mais cuidado ainda. Que ela fala aqui diretamente que o contrato de autônomo, ou ele obedece às formalidades legais, ou ele vai se caracterizar como vínculo. Então, ou nós vamos estarmos atentos a pagar todos esses direitos do trabalhador, ou nós podemos, de repente, ele ingressar na justiça e dizer, olha, eu trabalho lá todo dia, não me paga como diarista, ele paga por mês, e além do mais, não recolhe a minha previdência, nem desconta os valores da minha previdência. Nem eu tenho um carnê que pague mensalmente, nem nunca ele exigiu isso de mim. Porque nós podemos exigir aos tomadores, aos nossos prestadores de serviço, que ele traga a comprovação do recolhimento da previdência, tá certo? E da contribuição dele com o município, quanto aos tributos a que ele está obrigado. Sob pena dessa pessoa não estar recolhendo a previdência, sofreu um acidente dentro de nossa casa e nós temos que responder por isso. Indenizar essa pessoa por todo esse período. Olha, eu só vou ler aqui o artigo 442b. A contratação do autônomo, cumprida todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregador prevista no artigo 3º dessa consolidação. Então, um diarista, uma pessoa que presta serviço diariamente na minha casa, ela é um autônomo. É uma forma de trabalho. E ela deve estar, sim, pagando a previdência. Nós podemos exigir isso. Sim, a senhora vai trabalhar aqui. Agora eu quero que a senhora me comprove que a senhora está recolhendo a previdência social, pelo que eu estou pagando aqui. Para mim não tem problema. Se a pessoa já está parada, desempregada, será que ele vai estar contribuindo? Nunca. Bom, mas se não tiver, não contrato. Ou pelo menos você desconte o seu recibozinho, o senhor faça o desconto e a pessoa mesmo recolhe. Eu tenho uma outra pergunta. Para quem trabalha como terceirizado, por exemplo, na CAERN a gente tem vários terceirizados e eles trabalham em empresas contratadas. Aí a empresa perdeu o contrato, uma nova empresa vai assumir. Esse funcionário, ele pode passar para a nova empresa ou essa regra é apenas, por exemplo, depois que ele for demitido, ele não pode voltar para a mesma empresa que ele trabalhava, só depois de 6 meses? Ainda não tem isso, né, nessa nova reforma. Há uma diferença entre a terceirização e o contrato temporário. O contrato temporário, ele é uma lei 609, de 49, uma lei de 79. E a terceirização. Aqui o contrato temporário é uma espécie do gênero terceirização. O contrato temporário só pode é uma lei específica. É tanto que a lei da terceirização ela foi inserida dentro da lei do trabalho temporário. Que antes nós não tínhamos, a terceirização não era regulamentada por lei. Havia uma jurisprudência construída em torno dela, com base na súmula 331. Já o trabalho temporário é o seguinte, o trabalho temporário é um tipo de trabalho que é prestado por uma empresa de trabalho temporário
com registro do Ministério do Trabalho, com capital social pré-estabelecido e que ela só pode prestar esse tipo de contrato. Ou seja, ela oferece a uma empresa, inclusive na atividade fim, em situações de eventualidade, de excepcionalidade, uma substituição de mão de obra por um determinado período, que antes era de 90 dias, prorrogado por mais 90 dias, que agora passou até para 180. Então, por exemplo, Natal, uma dessas empresas de Natal, de repente tem um pico, né, de demanda, em vez de eu contratar diretamente, eu vou na empresa de trabalho temporário e digo, olha, eu preciso de mais 10 pessoas aqui para ficar o mês de dezembro. E contrata, inclusive com salário idêntico. Trabalho temporário, o salário tem idêntico. O tomador, o prestador, ele está indo trabalhar nas mesmas funções das pessoas do tomador de serviço. Ou seja, eu quero os vendedores durante esse período. Então ele vem como vendedor, ganhando o mesmo salário, trabalha 3 meses, né? Terminou esse período, pode ser prorrogado ou não, concluiu, tem um contrato incidido dentro da lei específica. A terceirização, não. A terceirização, ela não tem tempo pré-estabelecido, né? E o temporário é sobre 2 situações, né? Força maior, coisa assim. Tem dois tópicos que diz como deve ser executado o trabalho temporário. A terceirização não. A terceirização, antes que era atividade eu posso, a empresa pode contratar de eterno, por exemplo, faxineiro, vigilante, para que trabalhe de forma, né? Essa empresa presta serviço de forma contínua na minha empresa e não há subordinação. A empresa é responsável. O trabalho temporário não. O trabalho temporário ela vem para dentro da minha gestão e fica sujeito ao meu controle. É a substituição de mão de obra por um determinado período. Se a pessoa vem trabalhar para mim, sob minha sugestão, sob meu controle, trabalhou esse período e depois retorna à empresa de origem. A terceirização não há nenhuma vinculação. Ela vem. Posso sair da empresa e entrar em outra. Então, na terceirização, a empresa prestou serviço aqui, perdeu o contrato, saiu. Nada impede que a empresa vencedora absorva essas pessoas que saíram. Não tem problema. É uma nova empresa, um novo contrato, essa pessoa pode ser absorvida, né? E assim, qual a sua opinião em relação a que com essa lei da terceirização, a CAERN hoje é uma empresa pública, né? E só entra como funcionário efetivo através de concurso. Então, você acha que os concursos vão acabar e vai começar a abrir margem para que a empresa, todas, né, empresas públicas, comece a terceirizar suas atividades afins? A ideia é essa, né? Infelizmente, a ideia da terceirização é essa. É aquilo que eu já me referi. Antes só era permitida a atividade meio, vigilância, limpeza. Agora a lei da terceirização, ela ampliou o leque. Ela permite hoje a terceirização, inclusive nas atividades meio. O que é uma verdadeira aberração. Né? Ela diz que os salários têm que ser idênticos agora, mas permite se terceirizar indistintamente em todas as atividades. Eu posso perfeitamente, isso claro isso vai gerar questionamento, isso vai gerar debate jurídico, tá certo? Inclusive, essa ação que o Ministério Público moveu contra a Guararapes é baseada exatamente nessa discussão, do que ele se chama subordinação estrutural, no que ele diz que ali não há uma terceirização porque aquelas pessoas estão dentro da estrutura da Guararapes, a estrutura submetida a um controle indireto, a um controle de jornada indireta, de produção, de tudo, sob um controle, que é um controle estrutural, da empresa mãe que é a Guararapes. Só que essa lei agora diz que ela simplesmente, como permite em atividade fim, atividade meio, acabou-se a discussão. Pessoal, eu queria registrar aqui, primeiro companheiro Moacir. Você sabe que está em casa, mestre? Fique à vontade. E também, doutor Cláudio, registrar o Sindicato de Servidores Municipais de Parnamirim com a Juliana, que está aqui com a gente. Também agradecer muito. E também o Sinditexto, doutor Bruno, José dos Anjos, que está aqui, Francisca e Nivaldo. Então, agradecer esses companheiros aí de luta, que Sindaba também é parceirão de vocês. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens. Quero dizer que o José dos Anjos eu conheci agora, né? Meu grande careca. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é João Teixeira, eu sou diretor de informação pública do sindicato.
para quem não me conhece. Eu tenho 3 perguntas básicas. Uma é com relação à insalubridade, se ela deixou de ser paga nas férias, né? Se tem alguma norma que eu desconheço. Né? Por que essa pergunta? Porque até 2015, até a gente pagava nossas férias de modo diferente. Para tudo junto, misturado, que a gente não conseguiria detectar se vinha ou não insalubridade. Em 2016, o colega me alertou, e eu verifiquei no meu contra-cheque, que nas minhas férias não foi incluído a insalubridade, né, o pagamento das férias. Então, verificado isso, esse fato se repetiu também em 2017. Em 2017, né? Então, a pergunta é essa. Houve alguma alteração? A insalubridade deixou de ser paga nas férias ou não? Porque a KR não vem cumprindo com esse caso, não teve havido alteração, a KR não vem pagando isso há 2 anos. Bom, olha, isso eu concordo que isso é uma discussão tanto quanto complexa, né? Porque é o seguinte, a insalubridade ela é paga no exercício, né, da atividade em ambiente, no efetivo ambiente insalubre, né? Então, se presume que durante as férias, como é natural, você não vai estar em contato, não faria jus ao recebimento dessas férias, né? Agora também há entendimento, uma corrente minoritária, de que haveria de se pagar com base, né, na prática reiterada, né? Deveria se levar também nas férias, né? Agora, sempre colocando o adicional de salubridade, embora tenha a natureza salarial, ele somente é pago efetivamente quando em contato com o agente insalubre. Positivo, é esse o caso. Mas, para efeito de pagamento das férias, não, eu estou entendendo. Para efeito de pagamento, deveria ser levado em consideração na média, né? Porque você ali, quando você faz o contrato, você leva hora extra e todas essas questões de ordem salarial. Mas é aquilo que eu me refiro. Alguns, ao entendimento que cabe de divergência, entende que, como nas férias, durante as férias, você não vai estar em contato, não levaria a média. Agora, há entendimento que, necessariamente, férias, horas extras, adicional noturno, insalubridade, tem que ser calculado e levado. Isso é uma questão que pode ser levada, inclusive, a uma discussão de natureza judicial. Né? Que há, como eu disse, há entendimento diverso nesse sentido. Uma demanda pode ser apresentada judicialmente e o judiciário vai se pronunciar sobre a necessidade ou não desse pagamento. A segunda pergunta é com relação ao artigo 59A e B da reforma, né? Ele fala lá com relação a horas que os feriados e os domingos estão compensados. A 12 por 36. A 12 por 36. Com relação a 12 por 36, né? Mas a 12 por 36. A 12 por 36 especificamente. Então, assim, eu faço parte do grupo da KL, que vem brigando há 10 anos, para tentar solucionar um problema que, acredito, pelo que eu acompanho, só existe na KL no Ceará. São as duas únicas empresas que não. O Ceará já colocou na conta coletiva que nós também colocamos para tentar resolver esse problema. São as únicas empresas de saneamento do Nordeste que não definem a jornada semanal do pessoal que trabalha 12 por 36. Por que eu digo isso? Porque aqui eu acho que todo mundo deve saber que a KL é uma empresa de serviços essenciais que não pode parar. Né? Nós sabemos que se for para aula, tudo aqui fica em aperreio em casa. Então, assim, a circunstância do serviço da KL, a exigência do serviço da KL, a obriga, a sua atividade econômica, a obriga, a industrial, obriga a ter um serviço contínuo e ininterrupto. Vocês tinham antes da lei a 12 por 36? Não, essa já vem já... Sem acordo e convenção? Não, tem acordo, mas... Tem acordo. Mas só que não define a jornada, né? Então, assim, o que a KL não pagar, porque assim, a KL é uma empresa muito grande, é uma estatal, é a maior do estado, talvez, né? A segunda está aí por trás deles, mas ela não cumpre, ela sempre tem um distorce na rede do lado dela. Então, assim, a KL nunca só passa a pagar o direito aos pouquinhos. Ela não pagava DSR, passou a pagar, ela não pagava quinta jornada, passou a pagar. Agora faz uns 3 meses que ela passou a pagar
com relação à súmula 35, a hora dobrada, que é a hora não compensada, mas com a reforma, aí vai fazer com alerta aos companheiros, que fica atento se nos seus contra-cheques haverá alguma alteração, no sentido de não vir mais a interjornada, não vir mais alguma hora extra, e se por acaso também a KR deixar de pagar a hora dobrada. Por que isso? Então, quando eu quero chegar com a minha pergunta, sendo a KR uma empresa de atividade essencial, que não pode parar, que sua atividade obriga ter o serviço contínuo, e pela a instrução 01 do Ministério do Trabalho, que dita as condições que se adequam ao pedido de interrupto, né? E que nós não somos contra a escala 12/36, nós somos contra, ela atende ambos os lados, tanto ao empregador KR como ao trabalhador. O que nós questionamos é que a KR não paga os feriados ao pessoal de escala, alegando que eles compensam. E que nós concluímos, né? E que nossa média de hora extras, nossa média de horas semanal, são de 42 horas semanais trabalhadas, né? Por não ter definido em acordo coletivo a jornada, né? Para ter como referência, porque não pode ser como referência 44, não pode ser 40 horas, como é do pessoal administrativo, porque então assim, nosso entendimento é que nós precisamos ter uma definição da jornada semanal. Entendeu? Essa é a pergunta. A carga horária semanal. Então, assim, essa reforma do artigo 59A e como é que ela fica? Explica aí claramente, para ver se atende. Olha, entendi. Veja só. Anteriormente a essa jornada 12/36 é uma jornada extraordinária. Numa lei que respalda, né, o seletista, com algumas profissões, como embarcado, pessoal da rodoviária, né, da rodoviária federal, existem alguns que têm lei própria, que regulamenta o pessoal que trabalha com petróleo. Mas os demais categorias, inclusive as de vocês, não havia nenhuma lei regulamentando. Havia uma tolerância da justiça, no sentido de que a 12/36, desde que constante de acordos e convenções, é admitido. Né? Então, se você fizer um cálculo, vai dar em torno de 180 horas mensais. Né? Isso, durante a semana, você calcula, termina um pouco abaixo de 44. Mas veja, se trabalha um dia, folga outro. Trabalha um dia, só que essas 36 horas de intervalo, de descanso, a jurisprudência entendia que ali se compensava o repouso semanal remunerado, mas não os feriados. Mesmo a 12/36, se nós trabalhássemos um domingo ou um repouso, não tinha problema, estava compensado. Agora, se nós trabalharmos esse descanso, o dia de feriado, aí não. Ou ele é pago em dobro, ou é naturalmente compensado, até a vigência da lei. Com o ingresso dessa lei, né, ele regulamenta a 12/36, aí sim, passa a constar de lei. Com a medida provisória, ela volta a ser necessariamente, só pode ser instituída através de acordos ou convenções. Tá certo? Não mais escrito, não mais individual. Tá certo? Com exceção das atividades, vamos aqui, das atividades do setor de saúde. No setor de saúde, a 12/36 continua a poder ser tratada em acordo individual, diretamente da empresa e do trabalhador. Quanto aos demais setores, ela só pode ser instituída mediante acordo e convenções. Agora, a redação é clara que ela diz o seguinte: a remuneração mensal pactuada no horário previsto no CAP, que é a 12/36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, já está abrangido, pelo descanso dos feriados, que antes não era, agora passa a ser, compensa o feriado trabalhado, e a compensação feriada, as prorrogações do trabalho noturno, que também antes levava, era pagado, você pagava em dobro, o horário noturno agora não paga mais, né, quando houver. Ou seja, então ela passou a compensar tudo. Você não paga mais nada na jornada 12/36. Você paga, descansa e ponto. Anteriormente você recebia o horário noturno e recebia o domingo caso você trabalhasse ou por intermédio de outra folga ou remunerado em dobro. Agora não tem mais nada disso.
a partir da vigência dessa lei. Inclusive nos contratos, mas como se aplica imediatamente aos contratos vigentes, isso já passa a ser aplicado aos contratos vigentes. A regra que vale é essa, tá certo? Doutor Paulo, só tem um detalhe. Agora veja, precisa estar em acordo de convenção. Só tem um detalhe. Se fizermos 3 análises, com base no padrão da Constituição, que é 8 horas diárias e 44 semanais, essa reforma tem que sair. Não tem legitimidade disso. Se formos para o inciso 14, o artigo 7 da Constituição, que é o turno ininterrupto, esse texto do artigo 59b não atende. Não atende porque não há nenhuma compensação. E, pelo contrário, ela vai explicar de jornada. Então, assim, na KR, a jornada é de 40 horas, primeiro. Veja só, deixa eu só complementar. Veja, isso já é uma jornada que era tolerada sem ter lei que regulamentasse. Nos meros acordos de convenções, a própria Justiça do Trabalho já tinha se manifestado no sentido de que é possível. Inclusive, era matéria simulada. Era uma matéria simulada. 44, é matéria simulada. Então, com a lei agora, pode ter tranquilidade. Não vai haver mais questionamento. Não terá mais questionamento. Em qual sentido o senhor fala que não havia questionamento? Em qual sentido? Em qual sentido? Não, porque ela não já admitia, sem que houvesse uma lei, o TST já tinha simulado que era possível a utilização da 12 por 36? Não, o que eu estou querendo saber não é questionar a 12 por 36, não se questiona isso. Para KR. Não é isso. O que questiona é qual a referência deve se usar para se saber se teve ou não compensação. Se o fato foi ou não compensado. Não tem compensação. A lei diz que ele se compensa. Ele já é compensado com a folga. A lei já diz isso. Ele tira o feriado. Veja, está no texto da lei. Fala que os feriados, a hora noturna, todo o repouso semanal já se consideram compensados na folga. Foi ruim, foi perto. Que antes a jurisprudência entendia que essa compensação se dava somente do repouso semanal, mas nunca do feriado. A lei veio e colocou o feriado. Eu preciso conseguir chegar lá. O que eu quero dizer é que todo trabalhador da KR que trabalha por escala, semanalmente, ele trabalha 42 horas. A 48. 48, veja só. Se eu trabalho na semana. É uma semana para outra. Se eu trabalho 48 horas numa semana, e o outro trabalha 42, veja que em nenhum momento aí não houve compensação. Porque se eu trabalhei 48, e no outro trabalhei 42, onde foi que eu tive folga aí? Eu tive tempo semanal. Mas eu trabalhei a mais, foi 48, 6 horas a mais. Perceba aí. Né? Perceba isso mesmo. Então aí não existe compensação. Existe compensação se do repouso. Né? Então é isso que eu estou querendo saber. Porque se eu usar 44 horas, e se eu trabalhar 36 horas por semana, então eu estou pensando, eu trabalhando menos, então eu tenho que dar. Mas no caso da KR, a jornada da KR é 40 horas, primeiro, a base. É 40 horas. Se eu sou 40 horas, e o serviço que na KR não tem nenhum serviço que se enquadre conforme a instrução número 1 do Ministério do Trabalho, no dia 12 de outubro de 1988, que diz as condições mínimas para pedir o turno ininterrupto. Então, eu posso ser 40 horas. Se eu sou 40 horas e trabalho 42 e 48 horas, uma semana e outra, também eu trabalhei mais do que a jornada. Né? Se na KR tem uma área específica que se enquadra no turno ininterrupto, conforme a instrução número 1, de 2 de outubro de 1958, que leva a jornada desse serviço para 36 horas, e que se prova que todo trabalhador em escala 12 de 36, sua média de hora é 48, é 42. Eu já entendi. Eu quero entender. O senhor está querendo colocar que a jornada é 40 semanais, que dá 200 horas por mês. Então tá bem. Se ao final do mês a jornada 12 por 36 der 220, 230, é hora extra. É hora extra. Esse deu extra. Nossa, pronto, agora eu compreendi. Não. Veja só, o 12 por 36
36 não está dizendo aqui que compensa hora extra, não. Isso. O 12 por 36 é repouso semanal remunerado, feriados e o adicional noturno. O que extrapolar a jornada mensal, até que ela permite compensação semanais, um você trabalhar 8, outro você trabalhar menos, mas ao final da apuração mensal, o que passar da sua jornada para o qual o senhor foi contratado, a sua carga horária mensal é paga a título de hora extra. Não tem compensação de hora extra. Pronto, eu vou dar outro exemplo. Mês de novembro, temos 3 feriados. Atenção ao que eu vou dizer. Na KR, tem um setor que se adequa ao turno ininterrupto, 36 horas. Ou mesmo 40 horas, mas vou pegar 40 horas para dar um exemplo. Um exemplo bem claro. O pessoal administrativo trabalhou no mês de novembro 3 dias a menos, 24 horas a menos. Então eles trabalharam 156 horas. O pessoal. 3 dias que você fez É, feriado. porque foi feriado 2, 15, 21. Mas isso não, porque se você feriado, a jornada compensa na mesma, viu? A jornada Não, vou chegar lá. O pessoal que, por circunstâncias do serviço, que é essencial, o pessoal que trabalha na manutenção, né, mecânico, eletricista, pessoal, vai estar escalado para fazer aquele feriado, para fazer o plantão. E vai ser como hora extra, tá certo? Ele trabalhou 52 horas normais, à medida do feriado ele trabalhou, vamos supor, 5 horas, 3 dias deu 15 horas extras. Ele trabalhou como, e isso vai ser 15 horas extras. O pessoal que está na escala vai trabalhar 180 de manhã e à noite 195. Né? Isso daqui foi provado. E aí a carne não para como hora extra. Então, vocês têm banco de horas? Eu não tenho nada. Porque Se não tem banco de horas, ela não pode, viu? Não pode, viu? Se ela está deixando de pagar hora extra, está correndo irregularidade. Transcada, denunciar fiscalização do trabalho. Aí o senhor chegou aqui. Nós colocamos. Sim, então, no Nordeste, a CAED e o Ceará eram as únicas empresas que não têm aqui da cooperativa e não têm definido a jornada, o turno interno. Não tem. Aí, assim, uma cooperativa está estabelecido uma comissão para estudar este caso e implantar isso. Só que a CAED não está dando atenção a isso. Pergunta ao senhor, o procedimento correto é direto ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho? Pode fazer as duas coisas paralelamente, viu? Não tem problema. Todos os dois vão atuar de forma a dar o seu parecer. Se for o Ministério Público, provavelmente o Ministério Público vai acionar o Ministério do Trabalho para fazer essa verificação em loco, porque ele precisa dessa informação em loco, para em seguida encaminhar o Ministério Público, ele vai fazer uma apuração, verificar se essa irregularidade existe. Em existindo, ele vai chamar a CAED para resolver isso aí, tá bem? Ok, obrigado. Bom, concluímos então. Pessoal, eu vim aqui exatamente no reforma trabalhista, mas exatamente tratar essa discussão de uma forma genérica, certo? Bem como a reforma trabalhista, mas alertar também para todas as questões que hoje envolvem esse, certo? Para que nós fiquemos tão atentos a essa nova realidade, que ele não vai se resolver simplesmente com a reforma. Né? Há a possibilidade de outras questões a serem discutidas, e sobretudo hoje, quem atua nessas empresas públicas, sociedades de economia mista, ou seja, estão hoje sobre vamos dizer assim, não quero ser alarmante, nem vendedor vamos dizer assim, de dificuldades, né, de inquietações. Mas a gente está muito atento a tudo isso. Porque essa política do tipo de governo é uma política privatista, de vender os ativos do Estado, de reduzir o Estado. Nós sabemos que vender carne, vender banco, vender Petrobras, isso não é bom para a sociedade brasileira. Isso não é bom. Eu não vejo isso como... Muita gente diz, mas a COSEP não está aí. Mas eu não sei se você pegar uma questão de fundamental importância como a energia, que é uma questão de estratégia nacional, querer vender, e agora vender a Chess, as distribuidoras, as geradoras, entregar questões estratégicas, né, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista internacional, entregar na mão do capital internacional, eu acho isso muito temerário. Mesma coisa é você entregar o saneamento básico, entregar a distribuição de água,
bens essenciais, né, ao ser humano hoje, né, você não tem como viver sem água, e entregar isso à pessoa descomprometida com o bem-estar social e descomprometida com a, vamos dizer, a segurança da população. Né? Acho que isso é papel do Estado. Cuidar dos bens essenciais da vida, das questões essenciais, das questões estratégicas, é papel do Estado. Tá bem? Então, muito obrigado aí pela atenção. Tenham todos um resto do dia. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Pessoal, uma honra ter esse cara aqui com a gente. A gente espera que tenha esclarecido algumas dúvidas. E desde já agradecer a todo mundo. Felizmente o pessoal da manutenção do qual não pôde vir, vazamento muito grande. Muitos ligaram para mim, lamentando não poder vir, mas eu agradeço que ele esteve aqui. Sejam multiplicadores. Pessoal, e eu queria lembrar uma coisa que ele falou aqui, do acordo coletivo nosso desse ano. A gente vai ter que zerar todos os acordos para trás. Esqueçam os acordos anteriores. A gente vai começar com um acordo novo, tudo novo. Então, a gente vai iniciar um acordo coletivo e eu espero, com consciência política, de muitos comparecendo das assembleias nossas. Desde já agradecer a todos e muito obrigado aos visitantes também aí. E tenham como Citava como parceiros em todos, viu? Ter cuidado para não implantar a reforma trabalhista dentro da nossa convenção. Exatamente, companheiro, exatamente. Muito importante isso. Muito importante. Tá, joia. Obrigado a todos.